Você que está me ouvindo agora, eu sei que tem noites que você não consegue dormir, pensando nos problemas, sentindo aquele peso invisível que sufoca a alma. Pare e preste muita atenção, porque o que vou te contar agora pode salvar sua alma do ciclo de repetição e fracasso. Existe uma armadilha, um bloqueio que não é físico, mas mental e vibracional, que está destruindo famílias inteiras, minando suas energias e sim, talvez a sua vida seja uma dessas vítimas silenciosas. Você sente que está lutando contra o vento? Que a cada passo que avança, algo te puxa de volta para o mesmo lugar de miséria e escassez? Isso não é coincidência nem azar, meu filho, é interferência. O que vou te revelar agora, a maioria das pessoas ignora e depois é tarde demais para reverter o dano. O mestre Todt Cehuti, o 3 vezes grande, aquele que guardou as chaves dos mistérios da criação, advertiu sobre a ilusão mais perigosa. A ilusão de que sua vida é controlada por forças externas, quando, na verdade, ela é governada por leis que você simplesmente se recusa a aplicar. O bloqueio que você sente não veio de fora. Ele foi fabricado no silêncio da sua própria mente, alimentado pelo medo. E agora, ele se manifesta como uma muralha intransponível entre o que você é e o que você nasceu para ser. Se você está sentindo um vazio inexplicável, atenção. Isso pode ser o aviso mais urgente do universo, clamando para que você acorde antes que a sombra se torne permanente. Fica comigo, porque o que vou te ensinar hoje é o caminho de volta para a sua própria soberania. O corte definitivo na interferência que paralisa o seu destino. A primeira verdade que Todt nos sussurrou, gravada em placas de esmeralda e tempo, é que o universo é mente. Tudo é mente. E se tudo é mente, querido, a sua dificuldade, a sua escassez, a sua doença e o seu medo são, na sua essência mais pura, estados mentais cristalizados em forma de realidade. O bloqueio não é uma parede de tijolos, mas sim uma vibração densa, uma frequência baixa que você insiste em sintonizar. E o que Todt nos ensinou sobre a vibração, que nada repousa, tudo se move, tudo vibra. O que você chama de problema, eu chamo de inércia vibracional, uma recusa subconsciente em elevar a frequência do seu ser. Você se acostumou tanto com o peso da luta que, no fundo, a leveza da vitória soa como uma ameaça. Essa é a armadilha do ego. O grande carcereiro que Todt nos alertou para desmascarar. O bloqueio que você enfrenta não é uma punição divina, nem uma maldição ancestral no sentido vulgar que a maioria prega. É o resultado inevitável da lei da correspondência. O que está embaixo é como o que está em cima, e o que está em cima é como o que está embaixo. Se o seu mundo interior está em caos, a sua realidade externa será um reflexo fiel desse tumulto. Você tenta desesperadamente mudar o reflexo no espelho, mas se recusa a mudar a face que o encara. Todt revelou que a interferência externa só ganha poder quando encontra ressonância interna, quando encontra o terreno fértil da dúvida, da culpa e da vitimização. O bloqueio é a falta de coerência entre o que você diz que quer e o que a sua alma sabe que merece. Você está pedindo luz com a boca, mas vibrando sombra com o coração. E o universo, que é pura obediência, apenas materializa a sua frequência dominante. É preciso entender a natureza do caos, essa energia bruta que Todt dominou para ordenar o cosmos. O caos é o que acontece quando você perde o controle sobre o princípio do ritmo. A vida é um pêndulo, sempre em movimento, sempre oscilando entre os polos. Você vive um ciclo de abundância seguido de escassez, de alegria seguida de tristeza, de expansão seguida de contração. O bloqueio surge quando você se apega desesperadamente ao ponto alto do ciclo, recusando-se a aceitar o movimento de retorno. E segundo Todt, a sabedoria não está em parar o pêndulo, mas em aprender a transmutar o efeito da descida. O homem não iniciado
é arrastado pelo ritmo. O iniciado, aquele que entende as leis, usa a lei da polaridade para neutralizar o impacto da baixa vibração. É a arte de manter a mente no alto, mesmo quando o corpo sente a descida da maré. Você não está bloqueado. Você está, talvez, apenas cansado de lutar contra a maré, em vez de aprender a surfar a onda. O que Thoth nos ensina é a transmutação mental, a alquimia interior que transforma chumbo em ouro. O chumbo é o medo, a dúvida, a autocondenação. O ouro é a certeza inabalável da sua natureza divina. O bloqueio que te impede de prosperar, de amar, de ser inteiro, é apenas a manifestação da sua própria incapacidade de perdoar a si mesmo pelos erros que você chama de destino. Você carrega um fardo de memórias e culpas que funcionam como âncoras vibracionais, impedindo a sua ascensão. E Thoth foi claro: a mente universal não julga, ela apenas espelha. Se você se percebe como um ser que merece a escassez virá. Se você se percebe como um ser que merece o abandono se manifestará em todas as suas relações. A chave para cortar essa interferência hoje não está em buscar um ritual mágico, mas em reescrever a sua identidade fundamental, aquela que reside na câmara secreta do seu coração. Muitas pessoas assistem vídeos como esse e não mudam nada. Depois reclamam que o universo não as ouve. O problema é que elas ouvem a voz do medo mais alto do que a voz do mestre interno. A interferência é o ruído da massa, o clamor das crenças limitantes coletivas que invadem o seu campo mental e se disfarçam de verdade pessoal. Thoth nos ensinou a importância do silêncio. Não o silêncio de não falar, mas o silêncio que permite à mente universal se manifestar através da sua. É no silêncio que você discerne a verdadeira voz do ser, aquela que não teme, aquela que sabe que é indestrutível. Se você não consegue ouvir essa voz, é porque a sua mente está saturada de pensamentos que não são seus, de medos que foram programados em você desde a infância, de julgamentos que foram impostos pela sociedade. Você está sendo bloqueado pelo parasita mental da dúvida. O grande segredo da lei do gênero, o princípio que Thoth nos deu para entender a criação, reside na polaridade ativa e passiva que existe em tudo. O bloqueio é o desequilíbrio entre o princípio masculino, a vontade de manifestar, a ação, o impulso, e o princípio feminino, a recepção, a intuição, a nutrição. Você talvez esteja apenas no modo feminino, esperando que algo venha de fora para te salvar, ou talvez esteja apenas no modo masculino, agindo de forma cega sem ouvir a intuição. A interferência desaparece quando você harmoniza essas duas forças, a vontade consciente alinhada com a sabedoria intuitiva. A ação deve ser inspirada e a recepção deve ser ativa. O que Thoth nos pede é que paremos de tentar forçar a porta e sim que encontremos a chave certa dentro de nós. O que Thoth nos advertiu sobre o karma, ou a lei de causa e efeito, é que muitos bloqueios que sentimos hoje são apenas os ecos de ações passadas, não necessariamente de vidas passadas, mas das escolhas de ontem que criaram a realidade de hoje. O bloqueio é a sombra do seu próprio passado projetada no seu futuro, impedindo que a luz do presente entre. E a maneira de cortar essa interferência hoje é através do princípio da transmutação. Você não pode mudar o passado, mas pode mudar a qualidade da vibração que o passado envia para o presente. Transforme o arrependimento em aprendizado, a culpa em responsabilidade e a dor em força motriz. Isso é alquimia. Isso é liberdade. A interferência só tem poder sobre você enquanto você se identificar com o erro e não com o potencial de correção. A dor que você sente agora, esse sentimento de frustração e estagnação, é o sinal mais claro de que sua alma está gritando por uma mudança de paradigma.
Toth nos ensinou que a verdade é como a luz. Ela revela o que estava oculto, e o que estava oculto é o seu próprio poder. Você está sendo bloqueado porque subconscientemente você teme o peso da sua própria glória. Você teme a responsabilidade que vem com a abundância, com a saúde plena, com o amor incondicional. O bloqueio é um mecanismo de autossabotagem, um limite autoimposto que te mantém seguro, pequeno, mas miserável. E a tarefa de hoje, seguindo os ensinamentos de Toth, é desmantelar esse muro tijolo por tijolo, começando com a aceitação radical de que você é o criador da sua própria experiência. Permita-me conduzir você a uma camada mais profunda da mente, onde reside a verdadeira origem da interferência. Pense nas correntes invisíveis que te prendem. Elas são feitas de palavras não ditas, de promessas não cumpridas a si mesmo, de talentos que você enterrou por medo do julgamento alheio. Toth, em sua sabedoria infinita, sempre enfatizou que a mente é dividida em planos, e a maioria das pessoas vive apenas no plano mortal, o plano da ilusão e da superficialidade. O bloqueio é a incapacidade de acessar o plano mental superior, onde as soluções já existem. É como tentar resolver um enigma complexo usando apenas metade das peças. Você precisa da totalidade da sua consciência para dissolver a interferência. Se você está se sentindo sozinha, abandonada, como se ninguém te entendesse, saiba que essa sensação é uma distorção do seu campo vibracional, um eco da separação que você criou entre sua personalidade e sua essência divina. A interferência, meu querido, é o barulho que te impede de ouvir o chamado do seu próprio espírito. Toth diz que o homem é um templo, e se o templo estiver sujo, os deuses, os princípios divinos, não se manifestam. Você precisa limpar o templo da mente, purificar as intenções e reajustar a bússola moral. A limpeza não é feita com água e sabão, mas com a luz da verdade incondicional, aquela que não se curva aos caprichos do mundo material. O que Toth nos revelou sobre o tempo é crucial para entender o bloqueio. O tempo, na verdade, é uma ilusão de sucessão. Você vive preso no passado, revivendo as dores e os fracassos, ou ansioso pelo futuro, temendo o que ainda não aconteceu. O bloqueio é o resultado de viver em qualquer lugar, exceto no agora. O poder de transmutação, o poder de cortar a interferência, reside unicamente no momento presente, o único ponto onde o seu livre-arbítrio pode atuar plenamente. Se você não consegue se libertar daquele trauma de 20 anos atrás, ele continuará a drenar a energia do seu presente, criando a realidade bloqueada de amanhã. Você precisa ouvir isso hoje, não amanhã, não depois, mas hoje, porque a inércia da mente é traiçoeira. Ela te convence de que o sofrimento é normal, de que a luta é virtude e de que a mediocridade é o seu destino. Toth nos deu o caminho da ascensão, que começa com o reconhecimento da sua própria divindade. Você é um raio da mente universal, e um raio não pode ser bloqueado, apenas obscurecido pela sujeira que você permite acumular. O bloqueio é a poeira cósmica que você se recusa a limpar. E essa limpeza exige disciplina mental e emocional, uma vigilância constante sobre os pensamentos que você permite que residam em seu santuário interior. Muitos tentam lutar contra a interferência usando a força bruta, a repetição vazia de mantras ou rituais sem alma. Toth ensinou que o poder verdadeiro é sutil, silencioso e eficaz. É a maestria sobre os próprios estados mentais. O que você faria se soubesse que cada pensamento que você tem é uma ordem direta ao universo? Você continuaria alimentando a dúvida, o ciúme, a raiva, a inveja? Claro que não. A interferência que te bloqueia é o resultado da sua irresponsabilidade mental.
E a responsabilidade não é uma punição, mas a capacidade de responder, de ser o autor, e não a vítima, do seu próprio script existencial. O véu da ilusão é tecido pela ignorância das leis. Toth nos implorou para estudar, para compreender o funcionamento do universo, para que pudéssemos cooperar com ele, em vez de lutar contra ele. O bloqueio é o atrito gerado pela sua resistência às leis imutáveis. Por exemplo, a lei da polaridade nos diz que tudo tem um oposto. Se você está experimentando a dor, um polo, a alegria, o polo oposto, não está ausente, ela está apenas inativa. A transmutação mental é o ato de mover-se deliberadamente de um polo ao outro. Não espere que a alegria venha. Force a mente a vibrar na frequência da alegria e o universo responderá com a manifestação dessa realidade. É a chave para desbloquear qualquer situação. Pense na sua vida como um rio. O fluxo natural do rio é para o mar, a plenitude. O bloqueio é uma barragem que você construiu com seus medos. E essa barragem não será derrubada por uma explosão, mas pela dissolução gradual das crenças que a sustentam. A água da vida continua a fluir, mas você não a sente, pois a barragem impede o acesso. Toth nos ensinou que a fé não é acreditar em algo que não vemos, mas saber que o que não vemos é a única realidade verdadeira. A fé é a certeza da mente universal. O bloqueio é a falta dessa certeza, é a dúvida que se infiltra e paralisa a vontade. Se você está carregando um peso que parece impossível de suportar, fica aqui comigo, porque a libertação começa com a compreensão de que esse peso é ilusório. É uma memória densa e não uma realidade presente. O mestre Toth nos mostrou que o ser humano tem a capacidade de transcender o plano causal, de se elevar acima da roda de Sansara, o ciclo de sofrimento. Essa elevação não é uma fuga, mas uma expansão da consciência. Quando você expande sua consciência, o problema que parecia uma montanha se torna um grão de areia, e a interferência perde seu poder de atração. Você já se perguntou, por que eu? Por que tanto sofrimento na minha vida? Toth responderia que essa é a pergunta errada. A pergunta correta é, o que essa experiência está tentando me ensinar sobre a minha própria natureza? O bloqueio não é um castigo. É um mestre disfarçado, um professor rigoroso que exige que você pare de olhar para fora e comece a olhar para dentro. A interferência é o convite do universo para que você finalmente assuma o seu trono de poder. É a dor que te força a buscar a verdade oculta em seu interior, aquela que Toth decifrou e legou à humanidade. O que o mestre Toth chamou de o segredo do poder é a capacidade de reter a mente focada no resultado desejado, independentemente das circunstâncias externas. O bloqueio se instala quando você permite que as aparências do mundo material ditem a sua realidade interna. Você vê a conta negativa e sente a escassez, e ao sentir a escassez, você cria mais escassez. O ciclo se perpetua. Para cortar a interferência, você deve inverter a polaridade, usar a sua vontade para sentir a abundância, mesmo quando os olhos veem a falta. É um ato de pura coragem mental, a verdadeira magia que Toth praticava. Muitos buscam a prosperidade, mas vibram o medo da perda. Buscam o amor, mas vibram o medo do abandono. Toth explicou que a lei do mentalismo é implacável. Você atrai para si o que você é e não o que você deseja. O bloqueio é a dissonância entre o desejo consciente e a vibração subconsciente. Para cortar a interferência, é necessário fazer uma varredura profunda no subconsciente. Desenterrar as crenças limitantes sobre dinheiro, sobre relacionamentos, sobre saúde e substituí-las por afirmações de poder e plenitude. É um trabalho árduo, mas é o único que liberta. Se você está cansada de lutar e parece que nada muda, eu te entendo.
Mas Todd te diria que o cansaço não é físico, é espiritual. É o cansaço de lutar contra a sua própria natureza divina. O ser humano tem uma tendência inata para a expansão e a alegria. Quando você se bloqueia, está nadando contra a correnteza. A tarefa de hoje, de acordo com os ensinamentos herméticos, é parar de lutar e começar a fluir. Fluir não significa passividade, mas sim ação alinhada com as leis universais. Significa parar de forçar resultados e começar a permitir que o universo entregue o que você já criou mentalmente. O que vou te contar agora mudou completamente minha forma de ver a fé e a manifestação. A lei da atração, que é apenas uma parte da lei da vibração de Todd, não funciona com base no esforço, mas na ressonância. O bloqueio é a falta de ressonância. Imagine que você está tentando sintonizar uma rádio em uma frequência que não existe na sua mente. Você só capta o chiado, a interferência. A frequência correta é a do mestre interno, a voz de Todd que reside em você. É a voz que sabe que você é ilimitado, que o universo é um reservatório inesgotável de recursos e que não há nada que possa te parar, exceto você mesmo. O bloqueio na sua vida financeira, por exemplo, não é a falta de dinheiro lá fora, mas a crença na escassez aqui dentro. Todd nos ensinou que a verdadeira riqueza é um estado de consciência. Você só pode manifestar o que você consegue sustentar mentalmente. Se você manifesta um grande valor e imediatamente sente medo de perdê-lo, você cria o bloqueio que garante essa perda. É a lei do ritmo em ação, amplificada pelo medo. A forma de cortar essa interferência é desenvolver a consciência da permanência da abundância, sabendo que, mesmo que o dinheiro se vá, a capacidade de criá-lo permanece. O que Todd chamou de oculto não é o que está escondido, mas o que é simplesmente ignorado pela maioria. E o que a maioria ignora é a lei da polaridade em relação aos relacionamentos. Você se sente bloqueado no amor? A interferência é o seu apego ao medo da solidão, o polo negativo. Para transmutar, você deve se mover mentalmente para o polo oposto, o amor próprio incondicional. Quando você se torna a fonte do amor que busca, o universo, por ressonância, envia o reflexo desse amor. O bloqueio se desfaz porque a necessidade desaparece. E a necessidade é a maior das interferências vibracionais. Você que está passando por uma traição, uma perda, uma dor que ninguém vê, saiba que essa dor é o material bruto para a sua maior obra de arte espiritual. Todd nos ensinou que a pressão é necessária para a transmutação. O bloqueio te aperta para que você se torne mais forte, mais consciente. O erro é interpretar a pressão como punição. Interprete-a como o fogo alquímico. Use a dor como combustível para elevar sua vibração. A interferência só consegue te atingir quando você está prostrado. Levante-se mentalmente e o agressor, seja ele uma pessoa ou uma circunstância, perderá o poder. A profundidade dos ensinamentos de Todd reside na simplicidade da mente. Ele nos mostrou que a chave para a liberdade é a vigilância. Você deve ser o guardião do seu templo mental, o porteiro que decide quais pensamentos, quais emoções e quais crenças têm permissão para entrar. O bloqueio é o resultado de uma guarda baixa, de permitir que pensamentos parasitas se instalem e drenem sua energia vital. Esses parasitas são as vozes da dúvida e do vitimismo. O corte da interferência começa com o não, firme, a tudo que não esteja alinhado com o seu propósito divino e sua natureza ilimitada. O princípio da causalidade, tão detalhado por Todd, é a sua maior ferramenta contra o bloqueio. Você é a causa, e sua vida é o efeito. Se o efeito é de escassez, mude a causa. A causa está no plano mental e emocional. Mudar a causa não é lutar contra o efeito, mas criar um novo efeito através de uma nova vibração.
O que você está fazendo hoje, neste momento, para semear a realidade que deseja colher amanhã? A interferência é a procrastinação, o adiamento da ação criativa. A magia de Thoth é a ação consciente no presente, sabendo que o presente é o único ponto de criação real. Eu sei que tem dias que você acorda sem vontade de nada, e essa apatia é talvez a interferência mais traiçoeira. Ela se disfarça de cansaço natural, mas é o esgotamento da alma por viver uma vida que não ressoa com a sua verdade. Thoth nos ensinou que a energia segue a intenção. Se sua intenção é vaga, sua energia se dispersa. Se sua intenção é clara, focada e carregada de emoção, a emoção do sucesso já alcançado, a energia flui como um rio poderoso, dissolvendo qualquer bloqueio em seu caminho. A falta de vontade é a falta de um propósito claro e ardente. A verdadeira riqueza, segundo Thoth, é a liberdade de ser. O bloqueio financeiro é a prisão da sua capacidade de ser quem você realmente é, forçando-o a fazer coisas que você odeia para sobreviver. Para cortar essa interferência, você deve primeiro declarar a sua liberdade mental, aceitando que sua fonte de sustento não é seu emprego ou seu negócio, mas sim a mente universal que flui através de você. Essa é a base do mentalismo. Quando você confia plenamente na fonte, a escassez se torna uma piada de mau gosto do passado. O que a maioria das pessoas não entende sobre o bloqueio é que ele é mantido por uma energia chamada ressentimento. O ressentimento é a emoção que te faz reviver a dor, ressentir o evento que te feriu. Thoth nos alertou que o perdão não é um ato de bondade para o outro, mas um ato de autolibertação. É a única maneira de cortar o laço energético que te conecta à fonte da sua dor. Enquanto você se recusa a perdoar, você se recusa a se mover, e o bloqueio se torna uma âncora de ferro fundido. Perdoe a si mesmo, perdoe os outros e observe a interferência se dissolver como névoa ao sol. A grande revelação de Thoth para cortar a interferência é o domínio da sua própria vibração. Você deve se tornar a personificação do que deseja. Quer paz? Seja a paz. Quer abundância? Seja a abundância. Isso é mais do que apenas pensar positivo. É vibrar a essência da plenitude em cada célula do seu corpo. O bloqueio é a falta de congruência entre o que você pensa, o que você sente e o que você manifesta. A congruência é a arma mais poderosa do iniciado, a ponte entre o caos e a ordem, entre a escassez e a fartura. O mestre Thoth nos deixou uma verdade que, se aplicada, elimina todo medo. Você é imortal. Sua essência é indestrutível. O medo é a interferência que surge da ilusão da mortalidade e da limitação. Quando você aceita sua natureza eterna, o medo do fracasso, o medo da perda, o medo da morte, tudo se dissolve. E sem medo, o bloqueio não tem onde se ancorar. Você precisa sair desse vídeo com a certeza inabalável de que a única coisa que pode te parar é a sua própria crença na limitação. Se você já pensou em desistir de tudo, esse vídeo chegou na hora certa, porque desistir é ceder à interferência, é entregar sua soberania ao caos. Thoth nos ensinou a persistência sagrada, que não é teimosia, mas a manutenção da vibração elevada, não importa o quão forte seja o vento contrário. A persistência é a prova de que você entendeu que o ritmo vai passar, que o pêndulo vai voltar, e que a sua ascensão é inevitável, desde que você mantenha a frequência correta. Mergulhando ainda mais fundo nos ensinamentos de Thoth sobre a mente universal, percebemos que a interferência é muitas vezes o resultado de uma mente fragmentada, dispersa em 1000 direções. Você tenta abraçar o mundo, mas acaba apertando o nada. Thoth nos instruiu a praticar a concentração, a focar o raio da consciência em um único ponto de manifestação. O bloqueio é a energia que escapa pelos vazios da sua atenção dispersa.
A disciplina mental é a cola que une os fragmentos e torna sua intenção uma força coesa e irresistível. O grande teste da vida, segundo Toth, é a capacidade de manter o equilíbrio em meio à tempestade. A lei do ritmo garante que a tempestade virá. A lei do equilíbrio garante que você pode permanecer estável. O bloqueio é a perda desse centro. É a sua reação exagerada aos eventos externos que te rouba a paz e, consequentemente, o poder de manifestação. Para cortar a interferência, você deve cultivar a indiferença sábia, o desapego dos resultados. Não porque você não se importa, mas porque você confia no processo da mente universal. O que vou te dizer agora é difícil de aceitar para a maioria. O bloqueio que te impede de amar plenamente não é o outro, mas a sua própria necessidade de controle. Você tenta controlar o resultado do relacionamento, a emoção do parceiro, a velocidade da evolução. E Toth nos lembra que a lei do gênero exige que, para receber, feminino, você deve primeiro soltar, masculino. O bloqueio no amor é o aperto excessivo. Solte as rédeas, confie no processo divino, e a interferência do controle se desfaz, permitindo que o fluxo natural do amor se manifeste. Se você está sentindo um vazio inexplicável, atenção, porque Toth o chamaria de a fome da alma. É a sua alma clamando por alimento espiritual, por propósito, por significado. A interferência que você enfrenta é a vida tentando te dizer que você está no caminho errado, buscando satisfação em coisas que não nutrem o seu espírito. O corte da interferência começa com o redirecionamento da sua busca. Pare de buscar a felicidade fora e comece a buscar a verdade dentro. A verdade, segundo Toth, é a única coisa que preenche o vazio. Muitas vezes, o bloqueio é a consequência de não honrar o seu próprio corpo, o templo sagrado que Toth tanto reverenciava. O corpo é o veículo da sua alma neste plano. E se ele está doente, esgotado ou negligenciado, a vibração geral do seu ser diminui. A interferência se manifesta como doença, como dor crônica, como falta de energia. Para cortar essa interferência, você deve aplicar o princípio do ritmo à sua saúde, honrando os ciclos de descanso e atividade, nutrindo o corpo com respeito e ouvindo os sinais silenciosos que ele envia. A saúde é a base da manifestação, e a doença é o bloqueio da sua energia criativa. O que Toth nos ensinou sobre a luz e a sombra é fundamental para entender o porquê do seu bloqueio persistir. A sombra não é algo a ser combatido, mas algo a ser integrado. A interferência é a sua negação das partes de si mesmo que você julga inaceitáveis. Você projeta a culpa no mundo, mas a origem está na sua própria rejeição. Para desbloquear sua vida, você deve abraçar a totalidade do seu ser, tanto a luz quanto a sombra, pois Toth afirmou: a escuridão não é a ausência de luz, mas a luz que ainda não foi compreendida. O bloqueio que paralisa sua criatividade e sua vocação é o medo de ser visto, o medo de ser grande demais. Toth, como mestre da escrita e do conhecimento, nos encorajou a manifestar a verdade através da nossa expressão única. A interferência é o silêncio autoimposto. O mundo precisa da sua voz, do seu talento, da sua obra, e o universo, que é abundância, só pode te recompensar na medida da sua entrega e da sua coragem de ser autêntico. Se você está escondido, a recompensa também estará. O corte da interferência exige que você saia do esconderijo. Você precisa entender a diferença entre o desejo e a vontade. O desejo é do ego, é superficial, é movido pela falta. A vontade é do espírito, é profunda, é movida pela certeza. Toth nos mostrou que o bloqueio só pode resistir ao desejo, mas é dissolvido instantaneamente pela vontade focada. A vontade é a força de polarização,
a capacidade de se alinhar com a mente universal e declarar: eu sou isso agora. Se você está manifestando bloqueios, é porque a sua vontade está dispersa ou dominada pelo desejo de algo que você acredita não ter. O que vou te dizer agora é um segredo hermético sobre a lei da correspondência. É um segredo hermético sobre a lei da correspondência. Uma verdade que, se você realmente absorver, desmantela toda a ilusão de que sua vida é fruto do acaso ou de uma punição divina. O que está dentro está fora. O que está acima está abaixo. Esta não é uma frase bonita para colocar em um quadro, meu querido, mas sim o mapa cirúrgico do seu próprio sofrimento e da sua redenção. Pense comigo, você olha para o caos da sua vida, para as dívidas, para os relacionamentos desfeitos, para a saúde que falha e culpa o mundo, a economia ou o destino. Mas Thoth nos ensina que o universo é um espelho gigantesco. A confusão externa que te sufoca é apenas a sombra projetada da confusão que você insiste em abrigar no seu templo mental. Se sua mente é um campo de batalha, repleto de autocrítica, medos não resolvidos e memórias dolorosas que você se recusa a purificar, como você espera que o mundo lá fora te ofereça paz e abundância? A lei da correspondência é implacável em sua justiça. Você atrai e manifesta aquilo que é em essência, não aquilo que deseja superficialmente. O todo, a mente universal, está continuamente se expressando através de você. Se a expressão que você permite é de escassez mental, a realidade se encarrega de preencher esse vazio com escassez material. É por isso que muitos tentam mudar o mundo, lutam contra as circunstâncias, mas nunca olham para o mestre de cerimônias invisível que organiza o show, o seu próprio eu interno. Você se sente preso, não por correntes externas, mas pelas grades de seus próprios pensamentos não examinados. Você se torna o prisioneiro da sua própria ignorância sobre o poder que reside em você. Essa é a primeira e mais difícil revelação. O seu inferno particular foi desenhado por você, peça por peça, pensamento por pensamento. E a salvação, a transmutação desse sofrimento, também deve começar pelo mesmo lugar. Thoth, o mestre da magia mental, nos lembra que o universo é mental. Se o universo é mental, e você é uma parte consciente desse todo, então sua mente não é apenas um receptor, mas um transmissor e um criador ativo. Você está construindo sua jaula e, ao mesmo tempo, detém a chave. A maioria das pessoas, infelizmente, prefere culpar os deuses, o diabo ou o próximo, porque assumir a autoria do próprio caos exige coragem. A coragem de olhar para o espelho e reconhecer a própria sombra em toda a sua crueza. Mas não se desespere. O reconhecimento da sombra é o primeiro passo para a luz. Agora que entendemos que o mundo externo é a consequência do mundo interno, precisamos falar sobre o motor dessa criação, a lei da vibração. Nada repousa, tudo se move, tudo vibra. Tudo que existe, do átomo à estrela mais distante, da sua dor mais profunda à sua alegria mais fugaz, está em constante movimento vibracional. Seu corpo vibra, seus pensamentos vibram, suas emoções vibram em frequências específicas. E aqui reside o grande segredo da alquimia mental, ensinada pelos antigos. Para mudar a correspondência, o que está fora, você deve mudar a vibração, o que está dentro. A tristeza tem uma vibração lenta, densa e pesada, como a lama. A raiva é rápida e destrutiva, como um fogo descontrolado. O amor, a gratidão e a paz vibram em frequências elevadas, leves e expansivas, como o éter puro. O grande erro que cometemos é tentar resolver problemas de alta frequência, financeiros, de saúde, usando ferramentas de baixa frequência, medo, ressentimento, desânimo. É como tentar afinar uma orquestra com notas desafinadas. Isso não funciona, meu filho. Você precisa elevar a frequência do seu ser inteiro.
E a maneira mais rápida de fazer isso é através do domínio da mente, controlando a oscilação do seu pêndulo emocional. Toth nos alertou sobre a armadilha do pêndulo rítmico. A lei do ritmo nos diz que tudo flui e reflui, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce. Você sente alegria e depois, inevitavelmente, a tristeza virá. Você experimenta a prosperidade e depois a escassez se apresenta. A maioria das pessoas é vítima desse ritmo. Elas são levadas pelo fluxo e refluxo, como um barco sem leme no oceano das emoções. Quando o pêndulo balança para o lado da dor, elas se afundam, se identificam com a dor e reforçam a baixa vibração. Quando balança para a alegria, elas se agarram desesperadamente a ela, temendo a volta do sofrimento. Mas o mestre de sabedoria não é vítima do pêndulo, ele o utiliza. O segredo não é parar o ritmo, pois isso é impossível, mas sim neutralizá-lo através da lei da polaridade. Lembre-se, tudo é dual, tudo tem polos. Dor e prazer são apenas graus diferentes da mesma coisa, assim como frio e calor. O mestre, ao sentir a atração do pêndulo para a tristeza, não luta contra a emoção, mas sim reconhece sua natureza dual. Ele mentalmente se move para o polo oposto, buscando a frequência mais alta do entendimento, da gratidão ou da aceitação. Ele transmuta a dor, transformando o chumbo emocional em ouro da sabedoria. Esse ato de transmutação é o verdadeiro milagre que Toth promete. É o milagre da autossuficiência espiritual. E aqui eu te dou um aviso espiritual crucial, que se conecta diretamente com a lei da correspondência e o ritmo. Cuidado com a projeção da culpa. Quando você projeta sua dor, sua frustração e seus fracassos em outras pessoas ou em forças externas, você não apenas nega a lei da correspondência, mas também se aprisiona no ciclo vicioso da vítima. Você entrega seu poder. O universo, como um espelho fiel, continuará a te enviar situações e pessoas que confirmam sua crença de que você é impotente e de que o mundo é injusto. Essa é a armadilha mais sutil, pois ela vem disfarçada de justificação. Você tem razões para estar com raiva, você tem motivos para culpar, mas Toth nos ensina que a razão é a inimiga da libertação. A libertação exige responsabilidade total. Se você está sentindo a verdade dessas palavras te cutucando por dentro, se você sente que finalmente está entendendo o mapa para sair do labirinto, eu te convido a fazer um pacto silencioso comigo e com o todo. Escreva nos comentários a palavra transmutação. Deixe que essa palavra seja a âncora do seu novo propósito, parar de ser vítima do ritmo e começar a ser o mestre da sua própria vibração. Deixe que o universo saiba que você aceita a responsabilidade de ser o criador da sua realidade. Muitas pessoas chegam neste ponto da jornada e sentem o calor da verdade, mas hesitam. Elas estão acostumadas demais com a dor e o drama. O caos, por mais doloroso que seja, é familiar. A paz e a ordem, paradoxalmente, parecem assustadoras porque exigem a dissolução da velha identidade. Você precisa estar disposto a matar a versão de si mesmo que foi criada pela dor e pelo medo. É um sacrifício interno, mas é o único que vale a pena. Toth nos ensina que o conhecimento é poder, mas só o conhecimento aplicado é libertação. Não se trata de ler os livros sagrados, trata-se de viver as leis. Pense na água. A água, em sua forma líquida, se adapta a qualquer recipiente, mas não tem forma própria. Muitos de nós somos assim. Reagimos ao ambiente, nos moldamos às expectativas alheias, absorvemos a toxicidade do mundo sem filtrar. Mas o mestre de sabedoria busca a forma do gelo. O gelo, quando congelado pela disciplina mental e pela intenção pura, se torna rígido, definido e capaz de sustentar peso. A água é emoção em fluxo. O gelo é a mente em controle.
Qual das formas você escolhe manifestar em sua vida? A fragilidade adaptável ou a solidez inabalável? E essa solidez é o que te protege da lei do gênero. A lei do gênero nos diz que há masculino e feminino em tudo, o princípio ativo e o princípio passivo. O feminino é a receptividade, a intuição, a gestação. O masculino é a ação, a vontade, a direção. Para manifestar a realidade desejada, você precisa de ambos em equilíbrio perfeito. Você precisa da vontade, masculino, para definir o propósito e da paciência, feminino, para gestar a manifestação. O caos acontece quando há desequilíbrio. Muita vontade sem gestação, ação impulsiva que não gera frutos duradouros. Ou muita gestação sem vontade, sonhos que nunca saem do plano mental. Muitos de vocês estão presos na polaridade passiva. Vocês esperam que o milagre caia do céu, que o parceiro ideal bata na porta, que o dinheiro apareça como mágica. Isso é o princípio feminino, sem a direção do princípio masculino. Você precisa ser o catalisador. Precisa definir com clareza a semente mental e então, com a força da vontade, irrigá-la com emoção e foco. Toth nos ensina que a oração sem ação é vazia e a ação sem oração, intenção mental clara, é cega. O verdadeiro poder é a união da intenção e da execução. Se você tem tentado manifestar algo na sua vida e falhou repetidamente, não culpe o universo. Culpe a confusão de seus próprios princípios internos. Você talvez tenha plantado a semente do desejo, mas a regou com a água da dúvida e da impaciência. Ou pior, você tentou plantar muitas sementes de uma vez, dispersando sua energia e sua vibração em 1000 direções diferentes. Lembre-se da lei da correspondência. Um jardim mental caótico gera uma vida caótica. Um jardim mental limpo e focado, regado pela fé inabalável, gera uma colheita abundante e previsível. O grande milagre que você busca não está fora. É a reestruturação da sua arquitetura mental. É quando você finalmente pega o martelo da vontade e a bússola do conhecimento e começa a derrubar as paredes da ignorância que você mesmo construiu. Esse é o trabalho real do adepto, o verdadeiro seguidor dos ensinamentos de Toth. E esse caminho é solitário, mas não abandonado, pois a solidão é a condição necessária para ouvir a voz do todo que ressoa dentro de você. Quero que você pare por um momento e pense em todas as vezes que você sentiu a presença de algo maior, um sussurro, uma intuição que você ignorou. Essa era a sua centelha divina, a sua consciência superior, tentando te guiar para fora da armadilha do ritmo. O aviso espiritual mais urgente de Toth é: não ignore a voz silenciosa. A ignorância não é a falta de informação, mas a recusa em ouvir o que sua alma já sabe. A lei da causa e efeito, ou karma, é a lei que amarra todas as outras. Cada pensamento é uma causa, e cada circunstância na sua vida é um efeito. Se você está colhendo sofrimento, é porque plantou sementes de medo e reatividade em algum momento. Mas a beleza da lei é que ela não é punitiva. Ela é pedagógica. Ela te dá exatamente o que você precisa para aprender a plantar diferente. E o verdadeiro mestre não se concentra em evitar o efeito, mas em criar novas causas no presente. Você não pode mudar o passado, mas pode, neste exato momento, mudar a semente que está plantando para o futuro. Muitas pessoas me perguntam como desfazer o karma negativo, como escapar do peso do passado. E a resposta hermética é simples, mas difícil de executar. Eleve sua frequência a um ponto onde as antigas causas não possam mais te alcançar. Se o karma da escassez vibra em um tom, e você eleva sua mente ao tom da abundância e da gratidão genuína, o antigo tom se torna inaudível. É como mudar a estação de rádio. A música antiga ainda está lá, mas você não está mais sintonizado nela. Esse é o poder da transmutação mental.
Mas atenção, essa elevação não pode ser forçada. Não é um sorriso falso ou uma afirmação vazia dita sem crença. A elevação vibracional exige sinceridade radical. Você precisa sentir a gratidão, mesmo que as circunstâncias atuais pareçam terríveis. Você precisa sentir a paz, mesmo no meio da tempestade. Isso não é negação da realidade, é a afirmação de uma verdade superior, a de que você é espírito, e o espírito é imune ao caos da matéria. Se você está lutando contra a ansiedade, contra a sensação de que o chão está prestes a ceder, entenda que isso é o seu corpo reagindo à vibração baixa de pensamentos futuros negativos. A ansiedade é o medo da mente de algo que não existe no agora. O mestre sabe que só existe o agora. O passado é memória, o futuro é potencial. Ao ancorar sua consciência no presente, você desativa o mecanismo de ansiedade. Thoth nos ensina que o tempo é uma ilusão, uma ferramenta da mente para medir o movimento. Ao sair da medição e entrar na presença, você encontra a eternidade e a paz inabalável. Agora, meu amigo, se este conhecimento está te dando um senso de direção, se você sente que sua mente está se abrindo para uma nova possibilidade de vida, se você está começando a ver a matriz que te aprisionava, eu preciso que você compartilhe este vídeo. Compartilhe-o com alguém que você sabe que está sofrendo, que está perdido nas marés do ritmo. Pois o conhecimento de Thoth só se expande quando é livremente dado e recebido. Não retenha a luz, deixe-a fluir. É na generosidade do compartilhamento que você prova ao universo sua prontidão para receber mais. Vamos mergulhar mais fundo na lei da polaridade e como ela afeta a sua busca por milagres. A polaridade não é apenas oposto, é a chave para o domínio. Pense no medo e na coragem. Eles são o mesmo espectro vibracional. Quando você sente medo, você está simplesmente na extremidade de baixa frequência da coragem. Você não precisa adquirir coragem. Você precisa apenas mudar o grau da sua vibração, deslizando mentalmente do polo do medo para o polo da coragem. Isso é o que os antigos chamavam de ars transmutatória, a arte da transmutação. É a habilidade de usar a mente para polarizar-se no estado desejado. Você se sente pobre? Lembre-se que pobreza e riqueza são apenas graus de uma mesma coisa. Você deve mentalmente se polarizar na frequência da abundância, não apenas visualizando dinheiro, mas sentindo a sensação de suficiência, de generosidade, de que o universo é um lugar de suprimento infinito. Essa é a verdadeira riqueza que Thoth nos ensina a buscar. A riqueza mental, que inevitavelmente se manifesta na riqueza material. O aviso aqui é contra a hipocrisia mental. Muitos tentam se polarizar na riqueza, enquanto no subconsciente mantêm o medo de que não são merecedores ou de que o dinheiro é sujo. Essa dualidade, essa vibração confusa, é a névoa que impede a manifestação. O segredo é a coerência. Sua mente consciente, sua mente subconsciente e suas ações devem estar alinhadas, vibrando na mesma frequência do seu desejo mais elevado. Se o seu subconsciente ainda está preso em programas de escassez, você precisa da repetição, da meditação e da purificação mental para reescrever o código. Thoth nos deixou a promessa de que o homem, ao entender as leis, deixa de ser um boneco no palco do universo e se torna o dramaturgo, o diretor e o ator principal. Mas para assumir esses papéis, você precisa primeiro se despir das vestes da vítima. E a veste da vítima é tecida com a linha da lamentação e da comparação. Não compare sua jornada com a de ninguém. A lei do ritmo de cada ser é única, baseada nas sementes plantadas em existências passadas e nesta. Seu único trabalho é ser fiel à sua própria trajetória e ao seu próprio processo de transmutação.
Se você se distrai com o jardim do vizinho, você negligencia o seu. E quando você negligencia o seu templo mental, a lei da correspondência garante que o caos volte a reinar. Pense nos grandes mestres, nos seres iluminados. Eles não escaparam da lei do ritmo, eles transcenderam a identificação com os polos. Eles sentiram a dor, mas não se afundaram nela. Eles experimentaram a alegria, mas não se apegaram a ela. Eles mantiveram a serenidade no centro, no ponto de equilíbrio entre os opostos. Esse centro é o seu ponto de poder, a sua verdadeira casa. Para te ajudar a encontrar esse centro, Toth nos ensinou a importância do silêncio. No silêncio, a mente tumultuada se acalma e você pode ouvir o sussurro do todo. Na agitação da vida moderna, estamos constantemente bombardeados por estímulos externos, que nos puxam para as frequências baixas do medo, da urgência e da distração. Você precisa criar um santuário de silêncio todos os dias. Um momento onde você se desconecta do externo para se reconectar com o interno. Muitos ignoram este aviso, dizendo que não tem tempo. Mas eu te digo, meu filho, se você não tem tempo para o silêncio, você não tem tempo para a paz. E se você não tem tempo para a paz, você está condenado a ser levado pelo fluxo e refluxo incessante da vida. O silêncio não é luxo, é manutenção essencial para a sua máquina criativa. Agora, deixe-me falar sobre o poder que reside na sua voz, no seu verbo, que é a manifestação mais direta da mente. Toth, como o patrono da palavra e da escrita, sabia que a palavra é magia em ação. O que você fala sobre si mesmo, sobre sua vida e sobre os outros não é apenas som, é vibração criadora. Quando você diz, eu sou um fracasso, você está assinando um contrato kármico com o universo, exigindo que ele te forneça experiências de fracasso. Muitos dos seus problemas hoje são ecos de maldições que você lançou sobre si mesmo, inconscientemente, através de palavras descuidadas. O mestre da sabedoria é extremamente disciplinado com suas palavras, tanto as faladas quanto as pensadas. Ele usa o verbo para construir, para abençoar, para curar. Ele nunca usa o verbo para destruir, para reclamar ou para diminuir a si mesmo ou a terceiros. Se você quer ver um milagre na sua saúde, por exemplo, comece a falar sobre seu corpo não como uma máquina falha, mas como um templo perfeito de energia divina. Mude o seu diálogo interno sobre o seu dinheiro, sobre seus talentos. O universo não ouve o que você deseja, ele ouve o que você afirma ser. Se você está pronto para aceitar essa responsabilidade linguística e mental, escreva nos comentários: eu sou o Verbo Criador. Este é o momento de confrontar a resistência que está surgindo em você agora. Você ouviu verdades profundas, mas a mente egóica, a mente que se beneficia do drama e da vitimização, está tentando te puxar de volta. Ela está sussurrando: isso é difícil demais, você não consegue, isso é bobagem. Essa é a voz da sombra, o polo negativo do seu ser, tentando manter o controle. Você precisa usar a lei do gênero aqui. A vontade, princípio masculino, deve silenciar a dúvida, princípio feminino negativo. A vontade é a espada que corta a ilusão. Você deve se afirmar como mestre da sua própria mente. Não permita que um pensamento negativo sequer permaneça sem ser examinado e transmutado. Não lute contra ele. Apenas substitua-o por uma verdade superior. Essa é a meditação ativa dos iniciados de Toth. Muitos buscam o conhecimento de Toth para obter poder sobre os outros, para manipular a realidade externa. Mas o verdadeiro poder que Toth oferece é o domínio de si mesmo. Quando você se domina, o universo se curva à sua vontade, não por obediência, mas por correspondência. O universo é você em expansão.
Se você está em ordem, o universo à sua volta reflete essa ordem. Se você está em caos, ele reflete o caos. Simples assim. O maior milagre de Thoth é o despertar da consciência. É quando você acorda da hipnose da vida cotidiana e percebe que você estava sonhando que era uma vítima, quando, na verdade, sempre foi o soberano. Esse despertar é o que chamamos de iluminação. Não é um evento único, mas um processo contínuo de purificação e elevação vibracional. Portanto, eu te dou um desafio. Por 21 dias, observe implacavelmente seus pensamentos e suas palavras. Cada vez que um pensamento de escassez, medo ou julgamento surgir, reconheça-o e diga mentalmente: eu transmuto esta frequência, eu sou paz, eu sou abundância, eu sou luz. Faça disso sua prática diária, sua alquimia pessoal, e observe como o espelho da sua realidade começa a mudar, lentamente no início e depois com uma velocidade espantosa. Se você está aceitando este desafio, se você sente o chamado para a maestria, inscreva-se no canal agora mesmo, pois cada novo ensinamento que eu compartilho é uma nova ferramenta para a sua transmutação. Você não pode construir um templo com ferramentas incompletas, e o conhecimento de Thoth é o conjunto completo de ferramentas divinas. Vamos falar agora sobre o último grande aviso espiritual, o aviso sobre o apego à forma. A lei do ritmo e a lei da vibração nos mostram que tudo está em constante mudança. A vida é fluxo. No entanto, o ser humano tem uma tendência trágica de se apegar à forma, ao emprego, ao relacionamento, à casa, ao status. Quando a lei do ritmo naturalmente puxa essa forma para baixo, causando a mudança e a dissolução, sofremos intensamente porque nos identificamos com o que é impermanente. Thoth nos ensina a amar a essência, mas a ser indiferente à forma. A essência de um relacionamento é o amor, não a pessoa específica. A essência do dinheiro é a energia da troca, não as notas ou os números na conta. Quando você se apega à forma, você está lutando contra o fluxo do todo. Você está dizendo ao universo: eu só aceito a abundância se ela vier por este caminho estreito que eu defini. Isso é limitação, e limitação atrai escassez. O verdadeiro mestre, ao enfrentar a perda de uma forma, um emprego, um relacionamento, não se desespera, mas se pergunta: qual é a essência que eu preciso manter e manifestar agora em uma nova forma? Ele sabe que a energia criativa é infinita. Uma porta se fecha, mas milhares de janelas se abrem, contanto que ele mantenha a vibração elevada e a fé na essência. Esse desapego não é frieza emocional, é sabedoria. É entender que você não é sua história, você não é sua conta bancária, você não é o seu corpo físico. Você é o observador, o espírito eterno que está tendo uma experiência temporária na matéria. Ao se desidentificar da forma, você se liberta do sofrimento do ritmo. Você se torna o gelo que mencionei antes, sólido no centro, mas consciente de que o mundo externo é o fluxo da água. Eu quero que você sinta a profundidade disso. A sua dor atual, a sua maior frustração, provavelmente reside no apego a uma forma que o universo está tentando dissolver para que algo maior possa nascer. A natureza da transformação é sempre destrutiva antes de ser criativa. O casulo precisa ser quebrado para que a borboleta voe. Você está disposto a quebrar o seu casulo de conforto e medo? A jornada do conhecimento hermético é a jornada do herói, que desce às profundezas da sua própria sombra, o subconsciente, para resgatar a joia da sabedoria, o eu superior. Essa descida exige coragem para enfrentar os monstros internos, o medo, a dúvida, a culpa ancestral. Thoth é o guia nessa jornada. Ele não carrega você. Ele te dá a lanterna do conhecimento e a espada da vontade. Portanto, meu amigo, antes de entrarmos no clímax final, eu te pergunto:
Qual é a forma que você está agarrando desesperadamente, que precisa ser liberada agora para que sua ascensão vibracional possa ocorrer? Responda a si mesmo, em silêncio, neste momento de pausa. Reconhecer o apego é o primeiro passo para a liberdade. E lembre-se, o milagre da multiplicação que muitos buscam não é sobre ganhar mais, é sobre vibrar mais. Quando sua frequência é de plenitude, o universo, por correspondência, multiplica a plenitude em todas as áreas da sua vida. O dinheiro não é a causa da abundância. Ele é apenas o efeito da sua vibração de abundância interna. Se você está pronto para essa mudança radical de perspectiva, se você está pronto para sair da mentalidade de escassez e entrar na mentalidade de mestre, eu te peço para demonstrar isso com uma ação simples, mas poderosa. Curta este vídeo. O ato de curtir é uma afirmação de que você aceita esta frequência de conhecimento e que está pronto para integrá-la. Agora, vamos avançar para o segredo final da transmutação, o ponto onde todas as leis se unem no coração da sua própria consciência. Chegamos ao ápice da montanha, meu querido, onde a vista é clara e as leis se revelam em sua unidade. Thoth nos ensinou que, embora o universo seja dual em sua manifestação, polaridade, ritmo, gênero, ele é uno em sua essência, o todo. A dor que sentimos, a separação, é apenas a ilusão criada pela nossa identificação com o mundo da forma, o mundo da dualidade. O objetivo final da sua jornada não é manipular as leis, mas transcender a necessidade de manipulá-las, retornando ao estado de unidade. O clímax emocional desta revelação reside na compreensão de que você nunca esteve realmente separado do todo. A sensação de abandono, de vazio inexplicável que muitos sentem, não é uma falha do universo, mas uma falha da memória. Você se esqueceu de quem realmente é. Você é a própria consciência universal, temporariamente vestida em carne, brincando o jogo da separação. Quando você se lembra disso, quando você sente essa unidade, o medo se dissolve. Por que temer a escassez se você é o próprio manancial? Por que temer a morte, se você é a própria eternidade? A transmutação final, o verdadeiro milagre prometido por Thoth, é a dissolução da ilusão do ego separado no oceano da consciência cósmica. Essa é a verdade que os iniciados guardavam em silêncio. Eles não se tornavam poderosos para dominar, eles se tornavam poderosos para servir à verdade. E a verdade é que a paz que você busca não é a ausência de problemas, mas a presença inabalável do seu eu superior, que sabe que não importa o fluxo e refluxo do ritmo, ele permanece intacto no centro. Sua vida é um eco, meu filho, um eco vibracional da mente divina que pulsa através de você. Se o eco é de dor, mude a fonte. Se o eco é de alegria, mantenha a pureza da fonte. E a fonte é sempre você. Não existe fracasso real, apenas feedback. Cada revés, cada traição, cada perda é a lei da causa e efeito te dando a chance de plantar uma nova semente com mais sabedoria, mais intenção e mais amor. Não fuja do sofrimento. Abrace-o como um mestre, sabendo que ele é apenas o chumbo que precisa ser transmutado em ouro. Eu sei que essas palavras penetraram em lugares de dor. Eu sei que elas trouxeram à tona memórias e feridas que você pensou estarem curadas. Mas o processo de cura não é esquecer a ferida. É reconhecê-la como a porta de entrada para uma força maior. Sua maior dor é o seu maior potencial de poder. Você é mais forte do que pensa. Sua mente é mais vasta do que o universo que você observa. Você é a manifestação da vontade. Você é o verbo. Você é o ritmo. Você é a correspondência. Aceite quem você é. A maior tragédia não é morrer, mas viver sem nunca ter se conhecido, sem nunca ter exercido o poder que Thoth lhe revelou. Agora, chegamos ao ponto de não retorno.
Se você absorveu essa jornada, se você sentiu a vibração da verdade, não permita que ela se dissipe no momento em que você fechar esta tela. A sabedoria de Thoth deve ser vivida, não apenas ouvida. Eu te convido a dar o próximo passo na sua maestria. Não é um pedido, mas uma necessidade da sua alma. Você precisa selar este conhecimento com um ato de intenção. Deixe nos comentários agora a palavra "Eu sou o centro". Essa é a sua afirmação de que você se desidentifica do caos externo e se ancora na paz e no poder que residem eternamente dentro de você, no seu ponto de equilíbrio. E se esta mensagem te despertou de um sono profundo, se ela te deu a bússola para navegar no oceano da vida, você tem a responsabilidade de acender a lanterna para outros que ainda estão perdidos na escuridão. Compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que precisam urgentemente despertar para o seu próprio poder. Inscreva-se no canal para garantir que você continue recebendo as chaves da transmutação. O caminho do Mestre é longo e eu estarei aqui, semana após semana, para te guiar pelas leis de Thoth, revelando os segredos que transformarão seu destino. Lembre-se, o todo é mente, o universo é mental, você é o pensador, que a sua vontade seja sua bússola e o seu silêncio seja sua força. Eu te abençoo com a sabedoria da transmutação. A verdade, meu filho, é que a maioria das pessoas vive suas vidas em um estado de sonambulismo, acreditando que são o efeito das circunstâncias, quando na verdade são a causa oculta de tudo que lhes acontece. Thoth, em seus ensinamentos mais esotéricos, alertou que a humanidade está presa em uma roda de samsara mental, um ciclo incessante de criação e destruição, onde o desejo gera a dor e a dor gera um novo desejo, mantendo a mente em um estado perpétuo de insatisfação. Você se pergunta por que a felicidade é tão fugaz? Porque mesmo ao alcançar um objetivo, a satisfação dura pouco e logo um novo vazio se instala. Isso é o pêndulo rítmico em ação e a ilusão da forma te aprisionando. Você buscou a alegria no polo externo, no objeto, na pessoa, no dinheiro. Mas a alegria verdadeira, a que o Mestre sente, reside no centro, na fonte imutável que está dentro. Ao buscar fora, você se condena à oscilação. Ao encontrar dentro, você se torna o observador sereno do balanço. Pense na dor do arrependimento. Ela é uma das âncoras mais pesadas que te impede de elevar sua vibração. O arrependimento é a mente fixada em um efeito passado, tentando desesperadamente mudar uma causa que já se manifestou. Isso é um desperdício de energia criativa. O mestre de sabedoria não se arrepende. Ele aprende. Ele reconhece a causa plantada. O que atravessamos juntos, meu querido Exia, não se dissolve no ar. Permanece como um eco vibrante no silêncio da sua alma. Você viu a face oculta da realidade, aquela que Thoth Jehuti insiste em sussurrar a todos que escolhem o caminho da quietude. Lembre-se, a maior revelação do Mestre não está escrita em tábuas de esmeralda, mas sim na frequência que você escolhe emitir a cada respiração. O caos que você teme lá fora é apenas a projeção do descontrole que você cultiva aqui dentro. E agora, tendo compreendido a lei do ritmo, você sabe que toda dor, toda sombra é apenas o pêndulo oscilando, prestes a retornar ao ponto de equilíbrio. Não lute contra a sombra. Reconheça que ela é a ausência temporária da sua própria luz. Este é o alívio silencioso prometido, a certeza de que você não está à mercê do acaso, mas sim do seu próprio poder mental. A verdadeira esperança, aquela que não se curva diante da tempestade, não é esperar que o universo mude por você. É saber que você é o universo em manifestação. Você é o mago no centro do círculo, a chave mestra que abre todas as portas. O peso que carregava era a ilusão de que você estava separado do todo. Thoth
ensinou que o universo é mental. Se o universo é mental, seu pensamento é a arquitetura da sua realidade. Não aceite mais a fragilidade, nem o medo. Eles são apenas vozes distorcidas na câmara escura da mente. A força que você busca está na sua capacidade de escolher a vibração da quietude, de ser o observador imutável no centro da tempestade, permitindo que a sabedoria da lei flua através de você e não contra você. Que a palavra se manifeste em você como ação. Que o silêncio da sua mente se torne o templo onde as verdades de Thoth Jehuti sejam decifradas e vividas. Eu invoco, para você que teve a coragem de ouvir até o final, a clareza da tríade divina da consciência. Que sua mente seja o ouro da sabedoria imutável, que seu corpo seja a prata da resiliência inabalável, e que seu espírito seja o mercúrio da conexão eterna com o infinito. Que você caminhe não mais como vítima do destino que lhe foi imposto, mas como o mago que inscreve sua própria lei na tela da existência. Que a lei da causa e efeito o proteja de todo o engano e que cada semente plantada em sua intenção mais pura floresça na luz da verdade. Que você se lembre de que o poder de iniciar o caminho está sempre em suas mãos e que a jornada de 1000 quilômetros começa com o primeiro passo, dado na certeza do seu próprio conhecimento. Se este mergulho na verdade hermética ressoou como a música que sua alma estava esperando para ouvir, se você sentiu o arrepio da revelação sutil que altera a percepção, então o próximo passo é a propagação da luz. A lei da doação exige que a sabedoria circule, que a energia que você recebeu retorne ao fluxo universal, multiplicada. Curta este vídeo, pois ao curtir, você envia um sinal claro de que a frequência da verdade deve ser amplificada para alcançar aqueles que ainda tateiam no escuro. Comente abaixo, compartilhando qual foi o enigma que Thoth o ajudou a desvendar hoje, pois no diálogo sincero encontramos o eco da nossa própria transformação. E se você deseja continuar essa travessia profunda, se deseja aprofundar a decifração dos mistérios que realmente governam o mundo e a sua vida, inscreva-se no canal. Assine este pacto silencioso de busca ininterrupta pelo conhecimento e venha descobrir as próximas camadas do véu. A jornada apenas começou e a luz espera por você.